Me diz uma coisa, como é que um Deus todo-poderoso consegue perder uma batalha para um outro Deus? Você sabia que isso está na própria Bíblia, onde o Deus Quemos, ele acaba vencendo o Jeová ou YHWH? Pois é, me diz aí, como é que esse Deus onipotente perde a batalha tão facilmente assim? Essa história está registrada no segundo livro de Reis, no capítulo 3. Basicamente, está mostrando o seguinte, que o rei de Moabe, que pagava impostos, tributos, inclusive por meio de cardeiros e cordeiros, 100.000 de cada um para Israel, ele resolveu se rebelar contra isso. Pois é. E aí, Jorão, que era o rei de Israel, filho de Acabe, que havia falecido, ele resolve ir contra o rei de Moabe. Ok? Só que ele resolve não ir sozinho, ele pede ajuda para o rei de Judá, que era Josafá. E Josafá se une a ele e eles vão juntos, mas não vão só os dois. Eles vão pelo caminho do deserto de Edom e o rei de Edom vai junto. São 3 reis contra um rei lá, que é o rei de Moabe. Ok? Nesse meio tempo, eles vão procurar a palavra de Deus através do profeta Eliseu, porque eles estavam ali desfalecendo no meio do caminho do deserto, porque não tinha água e tudo mais, e até o rei de Israel fala, acho que o Senhor vai nos entregar nas mãos de Moabe, por isso a gente está desfalecendo. Aí Josafá, que era um cara que acreditava em Deus, né? Ao contrário desse Jorão que acreditava em outros deuses, ele chega e fala assim, não, jamais isso, vamos procurar um profeta. Não tem um profeta aqui? Hã? Não tem profeta? Aí o cara fala, tem o Eliseu, aquele que recebeu a porção dobrada de Elias, lembra desse Eliseu? Ele está por aqui, então vamos falar com ele. Aí Josafá fala, a palavra do Senhor está com ele, vamos falar com ele. E encontraram Eliseu, Eliseu pega e até despreza Jorão, que é o rei de Israel, que era um idólatra, entendeu? Ele fala, nem receberia você se não fosse por Josafá, mas me tragam alguém aqui para tanger, um tocador, né? E uma vez que ele tocar algum instrumento musical, aí eu vou revelar a palavra de Deus. E isso acontece. E ele diz assim, diz o Senhor, que vocês não vão ver chuva nem nada disso, mas a água aparecerá e vocês poderão se livrar dessa sede, né? Mas não é só isso, não. Não bastasse isso, o Senhor diz que os moabitas serão entregues nas vossas mãos. Vocês vão vencer os moabitas. Show de bola, vocês vão pegar, destruir tudo, vão tapar as fontes, vão fazer um monte de coisa e vocês vão prevalecer. E aí, o que acontece? Os moabitas veem que os 3 reis estão ali se aproximando, levantam uma galera para ir contra eles e começa essa batalha. Essa batalha toda que vai acontecendo, os moabitas começam a perder. E aí começa a descrever que aquilo que Eliseu havia dito de tapar as fontes, de cortar as árvores, de colocar pedras nos campos, isso começa a ser feito pelos soldados, beleza? Uma vez que está fazendo isso tudo e o rei de Moabe vê que as coisas estão se apertando contra ele, o que ele faz? Eu vou te mostrar agora. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos 26 e 27, olha ali, ó. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. Como assim, cara? Quer dizer então que o rei de Moabe, vendo que estava perdendo, ele lembrou, uau, eu tenho um Deus, eu vou fazer um sacrifício, um holocausto, uma oferta para este meu Deus. O Deus de Moabe é Quemos, ou dependendo da tradução, Quemosh. Beleza, então ele resolve pegar o próprio filho, o mais velho, o primogênito, e mata ele e oferece como sacrifício para esse Deus em cima do muro. E o que acontece? Acontece que existe então uma grande ira contra Israel e eles simplesmente precisam bater em retirada. Quer dizer então que bastou esse sacrifício para que o Deus de Moabe intervisse e criasse uma ira tão grande contra Israel, que estava vindo em nome do Senhor, do Iavé, do Jeová, do Javé, ou do Hashem, Adonai, do YHWH, do Yod-Rei, Vav-Rei, ou sei lá o nome que você quer chamar essa entidade maluca, né? Todas as entidades são malucas. Então,
É que elas não existem, né? Então o ser humano que é maluco. Mas vamos lá. Você entende que eles estavam vindo de acordo com a profecia de Eliseu. E que eles venceriam Moabe. Tuxa, eles estavam vencendo. Ué, por que não terminou? Por que não acabou de vez? Por causa de um sacrifício. O que esse Deus outro fez? A ponto de fazer com que o próprio Javé perdesse a batalha. Uau! Foi só ele que ofereceu um sacrifício para o Deus dele. E esse Deus agiu? E esse Deus derrotou Javé? Como assim? Mas Javé não é o Todo-Poderoso? Ele não é o Onipotente? Não faz o menor sentido, não é verdade? Na verdade, a Bíblia inteira não faz sentido nenhum. Mas só estou trazendo aqui um registro que normalmente as pessoas não falam a respeito. Você já viu alguém pregando sobre isso? Você já viu? Não, né? Pois é, Jeová aqui perdeu a batalha para Quemos. Mas, só para piorar as coisas, tem um registro na arqueologia que mostra a versão deste rei. E é um registro original, onde o próprio rei fez esse registro em pedra. Bem diferente dos registros bíblicos que foram escritos séculos depois desse registro arqueológico que eu vou te mostrar e que fica simplesmente enchendo um monte de coisas fantasiosas ainda maiores, né? Porque toda a galera aí fantasia, né? O pessoal gosta de crer nessas entidades, igual hoje. O pessoal acredita em Deus, não sei como, século 21, 2024. O pessoal acredita ainda em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, acredita em Anjo da Guarda, o pessoal acredita em Fadas dos Dentes, cara. Pessoas acreditam em deuses. Mas, beleza. Então não é diferente, né? Se hoje, com a tecnologia, inteligência e conhecimento que nós temos, com a ciência avançada, as pessoas acreditam, é natural que a gente veja que lá no passado, com a falta de conhecimento, a ignorância que aquelas pessoas tinham em relação a nós, poxa vida, se o pessoal com conhecimento de hoje acredita nessas coisas, imagina lá, não é verdade? Tem gente que acredita em horóscopo. Ficou puta agora. Mas você sabe como é. Vamos lá. Pensa aqui. Nesse registro, que ele foi escrito no século IX antes de Cristo, ou antes da Era Comum, ele mostra esse registro de uma maneira diferente e mostrando, sim, a vitória de Moabe. A única coisa que vai corroborar, que vai confirmar o que está aqui na Bíblia é que Moabe vence. E exatamente por causa do Deus dele. E aí, de 2 a 4 séculos depois, é que vem esse registro aqui de 2 Reis. Totalmente adulterado e sem original nenhum. É tudo cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Com um monte de alterações. Com um monte de falsificações. Pois é. E aí vai ficar a seu cargo decidir. Qual registro é o mais confiável, hein? Aquele que é original e mais antigo ou aquele que o pessoal depois não tem nem original? É um monte de cópia, com um monte de alterações de acordo com cada manuscrito e que ainda procura, obviamente, trazer uma série de mitologias no meio. Bom, para quem usa mais o raciocínio crítico, tem um viés mais lógico e é óbvio, é uma pessoa que tem a honestidade intelectual, com certeza vai saber que o registro em pedra é mais confiável, mesmo que lá também conte uma mitologia. Olha só esse registro aqui. E esta aqui é a estela de Mesa, ou pedra moabita, que data do ano mais ou menos 840 antes da Era Comum, que é o século IX antes de Cristo. E olha só a tradução. Eu, Mesa, filho de Deus, Quemos, rei de Moabe, ou de Bonita. O meu pai reinou sobre Moabe 30 anos, e eu reinei depois do meu pai. Fiz este lugar alto para Quemos, Carró, porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os meus adversários. No que toca a Onri, rei de Israel setentrional, este humilhou Moabe durante muito tempo, porque Quemos estava irritado com sua terra. E o seu filho seguiu-o e disse também: hei de humilhar Moabe. No meu tempo ele o disse, mas eu triunfei sobre ele a sua casa, enquanto Israel tinha perecido para sempre. Onri tinha ocupado a terra de Madaba, e Israel tinha habitado lá no seu tempo, e durante metade do tempo do seu filho, Acabe, filho de Onri, por 40 anos. Mas Quemos habitou ali no meu tempo.
E construí Baal-meon, fazendo nela um reservatório ou cisterna. Construí também Cariatem. Os homens de Gade tinham sempre habitado a terra de Ataró, e o rei de Israel tinha construído Ataró para eles. Mas eu combati contra a cidade, e tomei-a, e matei todos os habitantes da cidade para satisfação de Quemós e Moabe. E trouxe dali Arel, seu cabecilha, arrastando-o para diante de Quemós em Queriot. E estabeleci homens de Sharon e de Maharit. E Quemós disse-me: vai e toma o monte Nebo a Israel. Presta atenção aqui. Quemós disse-me. Quemós é o Deus dele. E esse cara está dizendo que Quemós falou com ele. Não é diferente igual na Bíblia que o pessoal fica alucinando e dizendo que foi o Senhor, o Yahvé, que revelou alguma coisa. Assim diz o Senhor, entendeu? Nada diferente. E pode ver que o sofrimento que ele estava tendo, que ele diz, foi que Quemós estava irritado com a terra dele. Ou seja, também é a mesma coisa que os judeus dizem, né? Judá ou Israel perdeu guerra, foi para cativeiro ou o que for. Porque Deus os entregou como castigo, entende? O pessoal tinha a mesma ideia, só mudava o nome do Deus. Mas vamos lá. Então ele diz: e Quemós disse-me: vai e toma o monte Nebo a Israel. Assim eu fui de noite e combati contra ela, desde do raiar a aurora até meio-dia, tomando-a e matando todos, 7.000 homens, mulheres, rapazes, raparigas e servas, porque tinham sido devotados a anátema ou destruição para Ashetar Quemós. E dali os tirei do YHWH ou YHVH. Yahvé aqui, ó, meu caro Jeová, o nome que você quiser chamar, Hashem, Yod-Rei, Vav-Rei, tá aqui, ó. Arrastando até diante de Quemós. E o rei de Israel tinha construído Yahaz e residia ali enquanto lutava contra mim, mas Quemós tirou-o de diante de mim. E tomei de Moabe 200 homens de guerra, todos de primeira classe, e coloquei-os contra Yahaz e tomei-a para anexar Dibon. Fui eu que construí Carró, o muro das florestas e muro da cidadela. Também construí as suas portas e construí as suas torres e construí a casa do rei. E fiz os seus reservatórios para água dentro da cidade. E não havia cisterna dentro da cidade de Carró, por isso disse ao povo: que cada um de vós faça uma cisterna para si mesmo na sua casa. E eu cortei vigas para Carró com prisioneiros israelitas. Uau! Construí Aroer e fiz a estrada no vale de Aroer. Construí Bet-Bamot, pois tinha sido destruída. Construí Beser, pois estava em ruínas, com 50 homens de Dibon, pois todo o território de Dibon era minha leal dependência. E reinei em paz sobre as 100 cidades que tinha acrescentado ao país. E eu construí Medeba, Bet-Diblatem e Bet-Baal-meon, e estabeleci ali o país. E quando Auronem ali moraram, Quemós disse-me: vai lá abaixo e combate contra Auronem. E eu desci e combati contra a cidade e tomei-a. E Quemós habitou lá do meu tempo. E aí? O próprio registro aqui em pedra, original, que data do 9º século, mostra que ele, o rei de Moabe, por meio da ajuda do deus dele, o Quemós, conquistou o que Israel havia tomado, que inclusive usou prisioneiros de guerra para trabalharem para ele. Uau! E mostrando ali tudo o que ele fez e conquistou. Caraca, velho. Caraca. Aí você vai pegar a Bíblia e vai mostrar o quê? Eliseu errando uma profecia. Onde já se viu o Eliseu porção dobrada? Como é que o cara errou a profecia? Ele disse que os moabitas seriam entregues nas mãos daqueles 3 reis. Cadê? Não aconteceu, não é verdade? Pois é, eles tiveram que bater em retirada, pois bastou um único sacrifício para que o Deus deles conseguisse reverter a situação. Que coisa de maluco, né? Toshio, mas você está falando aí é que o povo de Israel, você tem que entender o seguinte, Toshio. Essa galera ficou assim abismada ao ver o sacrifício do filho dele, e aí eles falam: não, isso aí a gente não aprova, a gente vai parar de brigar, isso aí para. Não. É sério que você vai acreditar nisso? É sério. Logo, o Deus de Israel, que era o que mais recebia sacrifícios humanos, tá de brincadeira? Você nunca leu a Bíblia, né? Pois é. Primeiro, que você já deve saber que se você for pegar, você que é cristão e gosta de pegar Apocalipse para justificar coisas do Antigo Testamento, que não tem porra nenhuma a ver, mas você gosta de fazer isso. Beleza. Se você for pegar,
diz que o cordeiro, que seria Jesus, então um ser humano, foi morto ou imolado antes da fundação do mundo. Então quem começou fazendo sacrifício humano aí foi o seu Deus. Sacrifício humano e do próprio filho. Ué, qual a diferença dele para Quemos aqui? Não tem nada de, ai, que coisa horrível. Não. Dentro da nossa ética e moral hoje, isso é ridículo, é horrível e é abominável. Mas para quem escrevia essas babaquices aqui, da Bíblia, aqui da pedra de Moab e tudo mais, é tudo babaquice mesmo, entendeu? O pessoal é maluco. Falta de conhecimento, a pessoa ignorante é assim. Agora, não é só essa parte do sacrifício do cordeiro. Não. Quem é que pediu para Abraão para sacrificar o filho dele? Toshi, mas ele não matou. É mesmo? Na verdade, essa história nunca aconteceu, tá? Porque não existe isso. Para com as drogas. Agora, vamos para outra parte. Você já leu em Juízes, quando Jefté ele faz o sacrifício da própria filha? Pois é, ele fez um voto e Deus fez questão que ele sacrificasse a filha dele. Não interviu de forma alguma, ficou 2 meses ali, a mina procurando chorar e lamentar e nada. Deus queria que ele sacrificasse a filha dele e ele sacrificou. Mas não é só isso, existem outros relatos mostrando que Deus só apaziguou a ira dele depois de sacrifícios humanos terem sido oferecidos para aquele Deus, para o seu Deus. E aí você está achando que isso daqui iria deixar os israelitas assim, isso daí é muito terrível, a gente não vai mais brigar. Acorda pra vida! Para com as drogas! Pra cima de mim não. Pra cima de mim não. Talvez você tente aí enganar pessoas mais ingênuas, mas comigo não tem como, né? Não dá. Qualquer argumento que você trouxer aí, vai destruir por completo qualquer tipo de raciocínio que você tenha sobre a sua fé. Porque tanto a Bíblia já mostra que o seu Deus perdeu, quanto o registro arqueológico prova aí que esse Deus aqui foi melhor do que o teu. Caraca! Toshi, mas você acredita nesse Deus? Não, eu sou ateu. Como é que eu vou acreditar em Deus? Tá maluco? Para com isso. A questão em si é, dentro da questão histórica, o que vai valer mais é o registro que está mais antigo, que está original, na pedra registrado. E o outro veio séculos depois contando uma história mais ou menos parecida, tentando jogar para o lado dele. E eu quero que você veja que Eliseu virou um falso profeta, porque ele falou uma coisa que o Deus dele tinha falado, está muito registrado aí no segundo livro de Reis, no capítulo 3, que a mão do Senhor veio sobre ele quando tocaram ali para ele, né? Foram aí, chama um tangedor para tanger para mim. Então foram tocar uma para Eliseu, aí ele se empolgou depois que tocaram uma para ele, e aí, entenda como você quiser, e aí ele profetizou e errou a profecia. Uau! Não, Toshio, ele acertou a profecia. Pelo menos boa parte dela. E veja bem, ele disse que eles iam tapar as fontes de águas, que eles iam colocar pedras nos campos, entre tantas outras coisas. Não, isso daí ele só estava falando o que é óbvio para qualquer pessoa ali numa guerra que deveria fazer. É o óbvio. Os soldados deveriam fazer aquilo. Eles já sabiam que era para fazer aquilo. Ele só estava dizendo que eles obviamente já teriam que realizar. Agora, o que eles não estavam contando, e que eles poderiam obviamente depender da fé do Deus que eles tinham, era a vitória contra Moab. Conseguiram? Não. A profecia foi que teria vitória? Sim. E aí? Nada, né? Nada, né? Toshio, mas as águas apareceram lá. Você acredita nisso? Você acredita que surgiu água do nada ali no deserto para eles tomarem? É muito bom. Sem chuva nem nada. Muito bom, cara. Muito bom. É por isso que você é feito de trouxa, por isso que você fica dando dízimo e oferta, é por isso que o pessoal fica rico às suas custas, é por isso que tem gente lá na política que fica lá dizendo que é em nome de Deus, que eles acreditam em família, pátria, nação, essas besteiras todas. E fica fazendo você de trouxa para eles ficarem lá no poder controlando você. Porque é só falar que é Deus e para você tá de boa. Você não questiona, você não para usar o teu cérebro que evoluiu ao longo de milhares e milhares de anos para que você pudesse, isso dentro da parte do Homo sapiens, sem contar toda a parte de milhões e milhões de anos. Isso se eu não colocar aí o Luca, que é o ancestral
comum entre nós, o mais recente, que nós teríamos aí bilhões de anos, né? Então, assim, você tem uma evolução de bilhões de anos, cara. E nessa evolução de bilhões de anos, o mínimo que você deveria fazer é começar a questionar sobre a existência dessas divindades. Porque é óbvio que elas não existem. Ah, mas Toshi, eu tenho dúvida. Continua vendo meus vídeos aqui. Vai lá no meu YouTube, faz as pesquisas, entendeu? Pesquisa lá bonitinho, os vídeos são mais fáceis de encontrar lá no YouTube. Vai lá, se inscreve, ativa as notificações, verifica os comentários, analisa o que está acontecendo, estuda. E aí você vai ver que não tem Deus nenhum. Não, nem de Quemos, nem de nada disso não. Tá bom? Sai dessa. Vai viver sua vida. E para com as drogas. Curtiu aí? Então deixa sua curtida, o seu like, o nome que você quiser dar. Deixa o seu comentário, marca a galera, compartilha esse vídeo, me siga aí e bora, porque o que importa é o que interessa. Fui!